Considerando sempre de fazer, começar por uma espécie de uma recapitulação, né? Alguém me mandou outro dia um vídeo sobre uma professora, se eu não me engano, da USP, comentando Borges. E esse vídeo foi muito interessante porque depois de um conjunto de informações assim, mais ou menos básicas sobre o Borges, nesse vídeo, essa professora começava a fazer, vamos dizer assim, uma investigação dos significados da obra do Borges, né? E eu vi ali dois problemas que são muito interessantes, sobretudo para a gente pensar o ficções hoje. Um que era uma espécie de... Eu vou tremer um pouquinho, é o seguinte, eu vou fazer um pouquinho de ajuste aqui, porque eu estou achando que talvez esteja um pouco longe. Vamos ver se melhora. Agora ficou torto. Tá bom assim, né? Então, eu via no que ela falava dois problemas muito gritantes, né? Um que era... ver as ficções de Borges, os ficções de Borges, como uma provocação estritamente formal, e eu vou comentar isso mais em detalhe, e o outro que era como o senhor Fernanda, o Ricardo, Augusto, já entrou mais gente aqui que eu não vi, peraí, Roberta, Lucas, Penha, Evander, enfim. Então, assim, o outro problema que eu vi ali muito interessante no que ela estava dizendo, eu posso dizer até um erro, que era a ideia de que o grande interesse do Borges era a novidade. Ele, até uma expressão que ela usa, ele pensava coisas, ele apresentava coisas que até então ninguém tinha pensado e aquilo era uma surpresa. Eu acho que não é essa uma leitura. E, além disso, aparecia ali uma visão do Borges, sobretudo em ficções, como e ela é muito comum, como o tipo de investigação que Borges faz da fronteira entre realidade e ficção fosse uma lição relativista. Presta atenção que isso aqui é muito importante para uma leitura singular do Borges, né? É relativamente comum que você tome o Borges como uma crítica ao realismo. E mais do que isso, como uma relativização de qualquer possibilidade de verdade, de realidade, uma vez que ele trata na obra dele da interferência do mundo ficcional no mundo real. Que a gente pode traduzir no seguinte: o Borges tem uma questão que vai aparecer também no Mallarmé. O Mallarmé diz o seguinte, eu ia até pegar o poema aqui e eu não trouxe, mas enfim, é o lance de dados, né, Un coup de dés, e ele fala que, na verdade, o poema, o lance de dados, uma hora inclusive a gente pode falar de Mallarmé, que seria muito interessante, fazer uma live só sobre Mallarmé. Mas o lance de dados é um livro que talvez seja todo ele uma única, há várias leituras possíveis, mas todo ele uma frase única, que diz que nenhum lance de dados abole o acaso, e que vai tratar de um tema que aparece no Mallarmé mais ou menos assim, na ideia de que o mundo existe para acabar num livro. E um dos temas borgianos, que no Ficções vai ficar definitivamente colocado, apesar desse tema aparecer antes, no que a gente vinha falando, é de que a imaginação livresca é tão real quanto o que seria a realidade e às vezes até mais. Então,
uma leitura que essa professora me lembrou, e por isso que eu estou começando por aí, para ressaltar bem essa divergência que eu tenho com essa leitura, é a leitura, por exemplo, que vai ser absorvida por um Foucault, por um Deleuze, por um Derrida, por boa parte da gloriosa escola crítica e filosófica francesa pós-escola de Frankfurt e pós-movimento de 68, né? O Borges vai inspirar muitos daqueles autores como se ele fosse não só uma crítica, mas um ataque a alguma noção de verdade. Então, da maneira como ele embaralha as cartas entre o verdadeiro e o falso, o fictício e o real, como ele embaralha as cartas entre o mundo imaginário e o mundo real perceptível, ou material, vamos dizer assim, há uma leitura muito comum da obra de Borges como se ele fosse uma espécie de precursor do relativismo. E aí há uma leitura, inclusive, da leitura que ele faz das matemáticas, da leitura que ele faz do grande... uma imagem que ele repete muito na obra dele, do dilema entre Aquiles e a tartaruga, né? A provocação que ele faz infinita sobre a flecha que nunca atinge o seu alvo, porque se matematicamente eu sempre posso dividir uma grandeza entre a flecha e o alvo, por mais que ela vá encurtando a distância, haverá sempre uma distância, que sempre será um número que pode ser dividido por 2 infinitamente, então ela nunca encontra o seu alvo verdadeiramente. Os jogos de espelhos, a ideia dos labirintos, toda essa, vamos dizer, esse imaginário que vai embaralhando, como eu estava dizendo, as cartas nas fronteiras entre realidade e ficção, imaginário e perceptível, o livresco e o paradoxo de Zenão. Ótimo, obrigado, Ricardo. O livresco e o mundo e a realidade do mundo externo. Como eu estava dizendo, há uma leitura relativamente comum, sobretudo de influência francesa, que tira daí uma espécie de lição crítica de Borges, como se ele contestasse a própria noção de realidade e fosse um precursor do relativismo. Tudo é relativo, tudo é construção narrativa. Isso é muito importante da gente começar por aí, porque esse é o livro que a gente vai tratar hoje, o Ficções, que, vamos dizer assim, dá motivo a isso, dá motivo a essa apropriação relativista de uma proposta filosófica que a ficção de Borges, que a literatura de Borges traria. Ok? Isso é muito importante para a gente desenvolver a ideia, porque eu vou tentar, depois de uma apresentação geral do livro, e encaixar ele na conversa que nós estamos tendo, desmontar esse argumento e mostrar que não tem nada a ver com isso. Borges não tem nada a ver com isso. Ele não é um precursor de relativismo, coisa nenhuma. Ele, em hipótese nenhuma, é um precursor de Foucault, nem de Derrida, nem de Deleuze. O que esses escritores fazem é uma apropriação dele. Tudo bem, legítimo, o escritor, uma obra está disponível, né, para ser lida das mais diferentes formas. Entretanto, eu acho que uma visão menos inocente da obra do Borges vai mostrar que ele, ao contrário dessa crítica à realidade, ele é um escritor de uma aventura bastante perplexa sobre esses limites. Mas ao tratar dos limites, é por óbvio que o Borges está levando em conta a ver as duas coisas. Repara como isso é sensivelmente diferente dele dizer assim: a ficção pode se impor à realidade de tal maneira que torna a própria realidade uma espécie de ficção, então não há realidade. Essa é uma coisa, que seria, na verdade, o fim do problema borgiano. Se a realidade é toda relativa, se não há realidade, porque tudo é discurso,
e tudo é narrativa, embora há frases do Borges que você pode, tirando do contexto, achar que ele está dizendo isso. Bom, mas se você acha que é o que ele diz de fato é isso, que não há realidade porque tudo é uma construção narrativa, então tudo é relativo, você, na verdade, você eliminou o problema Borges, entende? Então, diferente de identificar o problema do Borges, você, ao tomar essa posição, ao fazer essa herança Foucaultiana, derridiana, deleuziana, francesiana, você está eliminando o problema do Borges, que é justamente a perplexidade diante do limite da fronteira. Lembra que eu comecei no nosso encontro número 1, eu estava falando que o grande sinal do Borges é a porosidade, o limite, que trabalha em equivalências, tanto as diferenças quanto as identidades. O Borges é um sujeito capaz de ver identidades em coisas muito diferentes. Então ele está sempre preocupado com uma ideia de onde começa uma coisa e termina outra. A própria obra dele, do ponto de vista formal, é uma demonstração disso. Você não sabe exatamente o que é ensaio e o que é ficção, onde começa o poético e começa o narrativo, essa intervenção ensaística, o que é verdade, o que é mentira na citação que ele está fazendo, o que é citação e o que é criação imaginativa, o que é enciclopédico e o que é pista falsa. O que é luz, o que é sombra. Não é à toa que o Borges tem um interesse inicial muito grande pelo barroco. Então, assim, você diz, olha, um autor que trabalhou a dinâmica conflituosa e assustadora entre as fronteiras o tempo inteiro na sua vida, você acha mesmo que ele estava dando um recado de uma solução tão fácil quanto o fato de que a realidade ela é uma construção perspectiva e narrativa e que, portanto, tudo é discurso, como diria o Derrida, ou como vai dizer o Foucault ao comentar a partir do seu texto, criar as palavras e as coisas como se o tecido fundamental da realidade fosse uma questão discursiva? Você acha mesmo? Hoje Jefferson e Patrícia. É importante, essa questão ela é muito importante para o tipo. Isso que eu estou comentando com vocês aqui. É por isso que digo, quando eu faço uma introdução ao autor, eu não estou simplesmente fazendo um panorama informativo deles. Com o que eu estou dizendo aqui agora, eu estou querendo oferecer uma chave. Uma chave não é chave é um lugar comum, perigoso, porque é como se eu estivesse dando uma solução para você abrir a obra do Borges. Mas eu estou tentando ler essa obra de fato e não só apresentar uma perspectiva. Então, assim, nós vamos falar hoje de um livro que significa a culminância da sua obra, né? O Borges é um camarada, é um autor. Camarada é ótimo, porque eu vou comentar essa coisa do Borges, sobre a questão política hoje dele um pouco, assim, breve, tá? O Borges é um autor Me tira só uma dúvida aqui, quem está desde o começo para eu me regular, que de novo eu sou atrapalhado. Eu comecei com atraso, eu comecei o quê? 8h47, 8h50? Só para eu ter um controle aqui do tempo, tá? Quem estava no começo aí foi 20h50, 20h47? Quando alguém tiver aí uma resposta, me dá um toque, tá? Eu acho que foi 20h50. Não, 21h50, perdão. Então assim, eu tô já que a gente vai mergulhar nessa obra central dele agora, obrigado, Adriano, para eu controlar aqui. É muito importante, eu estou começando por essa visão comum do Borges, relativamente comum, que nesse vídeo especificamente aparece, para a gente ter mais cuidado com isso um pouco antes das 20h50. Obrigado, Jordano. E que a gente leve em consideração todas essas etapas que eu estava falando de um autor que trabalha os limites. Mas não é trabalho os limites no sentido em que você pode dizer como se fosse um tema apenas eleito e que ele vai elaborar as questões do limite. Ele vai elaborar as questões do limite porque como artista ele está espantado diante da questão dos limites.
Por que um topos tão comum do Borges é o espelho? Porque o espelho é aquela imagem que duplica o que é real e ao mesmo tempo ela é real e ela é falsa e ela tem uma fronteira material muito clara, ela é uma superfície, não é? O tigre também, que é fera, é ameaça e é beleza, o tigre que pelo seu traçado, seus riscos, lembra o grande poema do Rilke, da grade, daquele animal que é sombra e luz, daquele animal que é o amarelo dourado da luz e do sol e a sombra da noite. Os labirintos, outra coisa também, é assim, geralmente a obra do Borges é tomada com certo charme e uma certa belezinha, assim, de que, os labirintos, que belos labirintos, a confusão. Não, os labirintos são assombrosos para Borges. Essa confecção de realidades paralelas e falta de capacidade última de definir, delimitar e conter a realidade, inclusive as escolhas, o próprio labirinto, que é uma prorrogação das escolhas, não é para Borges uma ilustração bonitinha. Não é uma ilustração bonitinha, não é... Como é que eu posso dizer... Como é que eu posso traduzir essa ideia romântica sobre o Borges? Como se ele estivesse tratando de um tema que é legal, entendeu? Assim, que é intrigante do ponto de vista intelectual. Geralmente o Borges, inclusive, essa outra questão importantíssima, ele é muito reduzido a um xadrez intelectual. É lógico que ele joga com isso. Mas o que você acha que é possível que realmente uma obra literária se sustente? Ele se sustente apenas como um enigma intelectual que vai sendo desvendado, como um joguinho? Lógico que não. Ou pode ser que ela tenha um sucesso circunstancial, mas você não está fazendo uma obra de Borges se você faz isso. Você não faz o tipo de intervenção literária que Borges fez fazendo brincadeiras intelectuais, né? Ele faz brincadeiras intelectuais, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não está aí o centro da obra dele. Então, o Labirinto é um exemplo muito nítido disso. Ele é uma imagem poderosa, uma imagem poderosa do ponto de vista histórico, da referência literária, imaginário, mitológico, etc. e tal, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista dos jogos, mas se esquece muitas vezes que ele também é uma representação da angústia do ser humano. Ele é uma angústia do livre-arbítrio e ele é uma angústia das tentações humanas. Vou dar um exemplo objetivo sobre isso aqui. Seguinte, tem um poema de um escritor americano, século XX, chamado... Putz, toda vez que eu falar o nome dele eu me confundo com o Paul de Man, que não tem nada a ver, aliás é outra coisa. O Paul de Man é um prorrogador dessa visão equivocada sobre o Borges, um desconstrucionista de Yale. É o... Paul de Sela, não é o Paul de Sela. Bom, eu vou falar do poema, o nome dele vai me vir a qualquer momento e eu falo, se eu lembrar dele. Mas enfim, é um poema belíssimo, vou até encontrar ele depois, já que eu falei isso, vou botar aqui para vocês, e que ele, num determinado momento do poema, ele vem descrevendo uma imagem relativamente comum do homem moderno, contemporâneo. Jesus, como é o nome desse escritor, desse poeta? É um poeta dos anos 70 para cá, enfim. E aí ele vai usar muito a imagem do Eliot, né, do homem fragmentado, o homem despedaçado, o homem que pega... O homem with broken images, as imagens quebradas, tem apenas um feixe de imagens fraturadas, a imagem que o Eliot dá no Terra Desolada, Terra Devastada, tens apenas um feixe de imagens fraturadas. Numa tradução bonita, eu gosto dessa tradução, feixe de imagens fraturadas. Então ele vai contando essa trajetória desse homem que deixa de só ver essas imagens e passa a ser ele mesmo uma espécie de fratura. E ele compara em determinado ponto, numa imagem muito poderosa, esse homem moderno com o asno de Buridano, que é uma fábula antiga. Buridano,
cria ou reproduz ou replica, mas torna conhecida essa fábula do asno, que há várias traduções possíveis, eu vou dar uma delas aqui só. Mas a imagem é bonita como a imagem do asno de Buridano. E que cria a seguinte imagem: um asno faminto atravessa uma planície, um caminho, e em determinado ponto ele está faminto, lembre-se disso, ele encontra dois fenos idênticos, e que são a solução dele. Entretanto, quando ele se inclina para um desses fenos, ele leva em consideração a hipótese de que o outro tenha mais capim do que esse, então ele vai para aquele. Mas ao fazer isso, ele considera que o outro pode estar mais saboroso. Aí ao fazer essa inclinação para cá, ele considera que o outro pode estar mais nutritivo, e ele não consegue decidir entre os dois fenos e ele morre. Parece uma piada, pode ser tratado como piada, como engraçado, eu não sei se pode falar palavrão aqui no Instagram, né? Eu tenho visto coisas esquisitas aqui. Mas como eu não sou muito visível ainda, acho que dá ainda para fazer alguns abusos. Uma vez discutindo os signos, eu como geminiano, um amigo meu me falou que eu sou do tipo que se tivesse 2 banheiros cagava no chão. Essa é a imagem ridícula, assim, vamos dizer assim, quase escatológica, né, do asno de Buridano. Mas eu como geminiano e como homem moderno compreendo isso aí perfeitamente. Então ele tem uma exploração disso. Bom, o Borges, quando fala de labirinto, está no fundo da dinâmica emocional, emotiva, existencial, vivencial, experiencial da sua literatura, o drama de um asno de Buridano. Não é apenas a questão de um desenho complexo do ponto de vista intelectual. Ele também está falando de homens que não conseguem superar essa condição permanente fronteiriça e limítrofe, que tudo bem, ao mesmo tempo que ela oferece uma grande vantagem, porque você pode ver dois lados ao mesmo tempo, você tem uma experiência múltipla, você tem jogo de cintura, a indecibilidade também é profundamente angustiante. Então não é uma imagem bonitinha, uma imagem que o Borges cria para fazer gracinha literária e cheio de probleminhas intelectuais. O Borges insiste ao longo da obra dele em várias situações, e isso é muito esquecido pelos leitores, vamos dizer assim, acadêmicos do Borges, no problema emocional da literatura, o emotivo, não no sentido piegas, mas no sentido de que tipo de envolvimento que ela tem com a experiência individual real. Ele não está interessado só numa questão livresca, ele está interessado numa questão real, uma espécie de sinceridade do problema que se alcança, de que tipo de aventura que está ali dentro daquela literatura. Então, isso é o prefácio do que eu estava dizendo, né? Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, podem escrever aí. Mas a principal pergunta é se está clara essa introdução que eu fiz, né? Assim, sobre uma leitura que eu estou considerando equivocada e que é bastante comum e que eu estou querendo inverter ou subverter numa visão que eu considero mais aguda do Borges, que pode ser traduzido como isso. O Borges não é um sujeito que pinta a fraqueza da realidade porque tudo pode ser discursivo e narrativo. Essa ameaça de que tudo é discursivo e narrativo cria um problema humano porque ele se sente inserido na realidade. Se a gente lembrar o poema de fervor de Buenos Aires que eu li, que é simplicidade ou singeleza, depende de sencillez, depende como a gente vai traduzir, você vai ver claramente isso lá. Ele está tomando dados da sua realidade imediata, através da qual ele observa o cosmo, e ele é lançado no problema de se inserir na realidade. Então, isso aqui vai quase como uma tese de leitura do Borges importante. Tese não no sentido acadêmico, mas tese no sentido estrito senso. A minha tese como leitor de Borges é que a gente não está lendo um joguinho intelectual, mas o drama da inteligência do homem diante das ameaças
da fronteira entre o real e o fictício, o discursivo e o real, do convívio com essas impossibilidades e com, é importante essa palavra, das ameaças disso. Eu vou tentar tornar isso mais claro na hora que eu comentar o Tlon Nukbar Orbis Tertius, ok? Bom, pelo que entendi, os acadêmicos tocam nas questões dos jogos de Borges, mas não nos problemas reais da humanidade. É por aí? Cara, é por aí. E tem um comprometimento além disso, né? Essa leitura acadêmica sobre influência francesa que eu estou falando, que é muito comum da gente encontrar, quer traduzir o Borges de acordo com uma agenda filosófica, que é essa do relativismo, que vai considerar a realidade como construção discursiva e vai tomar no Borges um exemplo disso. E o que eu estou dizendo é que o Borges não é um exemplo da demonstração de como a realidade é fraca frente às construções discursivas. Ele vai mostrar um exemplo de como há um problema aí, e não de como isso resolve o problema. Essa é a diferença fundamental, que está lá um problema do enfrentamento, de muitas vezes da derrota da realidade frente a um elemento discursivo. Isso é claro na obra do Borges. O que eu estou dizendo é que se a gente lê essa obra como um todo e não pegar pedacinhos e frases soltas e pequenos xistes, a gente vai ver que ele não está lidando com uma solução, ele está lidando com um problema. E no Tlon Nukbar Orbis Tertius, que é o livro fundamental, que é o texto fundamental dele, vamos dizer assim, ele é o texto fundamental dele, do Borges, isso aparece para mim, pelo menos de maneira muito clara. E eu vou tentar demonstrar isso aqui para vocês. E como eu não tenho compromisso nenhum com o término dessa viagem sobre o Borges, eu também não vou fazer força para que isso caiba nessa live. Se não couber e depois de eu comentar, fazer essa introdução mais ampla sobre ficções, não der para fazer uma leitura detida, eu volto a essa leitura depois, né? Eu programei inicialmente fazer essa introdução a Borges em 4, 5 lives, sei lá, pode levar 200, eu não sei, vou fazendo enquanto eu me sentir instigado para ir lendo Borges aqui com vocês. Talvez isso dure muito mais, sei lá, não importa. Vamos então fazer essa introdução primeiro dentro da cronologia do Borges, o que significa o Ficções, né? Conforme a gente viu até agora, Borges era um autor que construiu sua carreira passando pelos problemas iniciais da literatura e da vanguarda europeia, retorna para a Argentina, essas questões vão continuar, ele vai dando uma solução própria a elas, e ele constrói uma carreira como basicamente ensaísta e escritor. Até o começo da década de 40, o que ele tem nas mãos, o que ele tem como obra são 4 livros de ensaios, dos quais ele rejeita 3 e é complacente com o 4, e tem 3 livros de poesia que são Fervor de Buenos Aires, o Luna em Frente e terceiro eu estou me esquecendo, mas eu puxo aquele agora. O Fervor de Buenos Aires, o Luna em Frente e o Caderno San Martín, que não tem nada a ver com... Lógico que tem, no fundo das contas, tem a ver com San Martín, personagem histórico. Mas ele está aqui falando de San Martín, era caderno mesmo, era a marca de caderno na qual ele escreveu. Esses 3 poemas, depois ele muda muito nas reedições, nesses 3 livros de poemas, depois ele mexe bastante na sua vida madura, mas ele nunca vai renegar, pelo contrário, o Fervor de Buenos Aires. Inclusive, ele identifica ali não só alguns dos seus primeiros achados autênticos como escritor, como ele também vai dizer em determinado momento que todos os temas, tudo que ele quis fazer, de alguma maneira, estava já prenunciado em Fervor de Buenos Aires. Então é esse escritor que nós temos aí, um poeta e um ensaísta. O narrador vai nascer mais tarde. Vai nascer ali por volta de 38, 39,
Ele vai fazer uma experiência que é aproximação ao Motassin, que é uma experiência mais radical dessa... Que aliás é o texto... não é Herbert Quinn, John Wilkins que vai inspirar o Foucault, né, na Palavras e as Coisas. Que para quem está chegando agora, o começo da live foi dizer assim, Foucault, na minha opinião, lê errado o Borges. Usa o Borges. Aliás, sobre isso, deixa eu só fazer uma observação, tá? É lógico que todos os livros, todos os textos podem ter 1000 leituras. O próprio Borges fala isso, né? Quando ele fala da Bíblia, tem tantas Bíblias quanto leitores, etc. E tal. É lógico que é uma dimensão. Sobre isso, essa é uma discussão que vem de algum tempo. Tem um livro que eu acho muito bom, do Humberto Eco, sobre isso. Aliás, o Humberto Eco, sobre o seu conceito de obra aberta, vai falar sobre isso várias vezes. E ele mesmo resolve isso num ponto muito interessante, com uma frase que ele diz assim... Eu não sei nem se é ele que fala isso ou alguém que lê depois, mas ele diz isso, se não for dessa maneira, de alguma maneira parece semelhante. A obra é aberta, mas não é escancarada. Então o Borges, perdão, o Eco, que é uma das notícias da importância de Borges na literatura do século XX, né? O Eco é uma espécie de... O Eco, Ítalo Calvino e tantos outros, meu Deus do céu, Borges é um autor decisivo do século XX. Alguém outro dia perguntou se ele era o maior escritor argentino. Não. Ele não é o maior escritor argentino, ele é o maior escritor de língua espanhola do século XX e isso aí sempre depende muito. A depender de como você vê a coisa, não seria nenhum absurdo dizer que ele é o escritor mais importante do século XX. Não é um absurdo, não é necessário cravar isso, não existe uma corrida de cavalo de escritores, mas não é um absurdo alguém considerar isso, né? Então, essa ideia de que você pode ler de 1000 formas, pode ser. Mas é preciso encarar a responsabilidade de ler de qualquer jeito, né? Então, eu não posso ler, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas e dizer que ele é um livro sobre a culinária tailandesa. Tá, a obra é aberta, mas eu tenho que ter um limite entre loucura e mau caratismo, né? Então, eu não posso ler, por exemplo, o Édipo Rei e dizer que o Édipo Rei é sobre a luta de classes, sabe? Então, assim, a obra é aberta, há infinitas leituras, mas há limites. E eu estou dizendo com clareza que, para mim, Foucault não lê Borges, usa Borges. É uma coisa diferente de ler, é usar. Ele usa para confirmar uma coisa que ele queria achar ali dentro. Pois bem, então ele começa a fazer ali por volta dos finalzinho dos anos 30, suas primeiras experiências narrativas. Ele vai começando a se encontrar como narrador. Ele tá chegando perto dos 40 anos, é um homem maduro já, começa tardiamente a ter uma experiência de emprego, começa a trabalhar, primeiro em jornal, depois ele vai trabalhar na biblioteca, um subcargo lá, e é muito interessante o relato dele do trabalho na biblioteca. Ele é contratado para catalogar livros e bom, ele estava dentro da praia dele completamente, e ele começa a catalogar aquilo com uma voracidade absurda, até que os colegas chegam a ele e dizem assim, ô jovem, se você continuar a fazer o seu trabalho de maneira tão eficaz assim, nós vamos ter um problema aqui. Primeiro, porque você vai expor a nossa incompetência de uma maneira gritante, e segundo, que já você vai terminar os livros que precisam ser catalogados e provavelmente a gente vai ser mandado embora, a gente vai perder o emprego. Então, vai devagar e tal. E o Borges vai fazer ele tem uma primeira... Ele tem uma visão muito interessante dessa moleza daqueles funcionários, do desinteresse daqueles funcionários. Tá entrecortando para vocês, gente. Roberta disse que tá com problema de transmissão. Tá travando, Roberta, é isso? Ou o som ruim, o que pode ser? Uhum. Aline dizendo que tá ok. Ele diz, inclusive, então ele vai dizer...
Maravilha, obrigado. Deve ser algum problema na sua conexão, Roberta. Dá uma olhadinha aí. E então ele vai dizer o seguinte, porque para ele para ele é espantoso que aquelas pessoas todas que lhe davam, que pena, vê se você consegue arrumar aí, que para ele era tão decepcionante que aquelas pessoas vivendo numa espécie de paraíso, porque ele dizia que a biblioteca era uma espécie de paraíso, se interessassem mais por jogo de futebol e conversa mole do que pelos livros, né? E Borges descobre um porão nessa biblioteca e ele faz o trabalho dele lá em 1 hora e se mete nesse porão e ali ele começa a ter essa experiência como narrador. Então ele chega à narrativa de uma maneira madura, ele já é um escritor maduro, ele não está fazendo mais uma experiência como fez na poesia, ele não está fazendo uma experiência como fez no ensaio, ele chega a se propor como narrador com uma certa compreensão, com uma compreensão profunda dos limites. O Piglia tem uma fala sobre o Borges genial, assim, em que ele diz, ele começa perguntando o que é um bom escritor, né? Como definir o que é um bom escritor? E ele, óbvio, como escritor, começa a fazer uma reflexão sobre si mesmo. Assim, como é que eu me defino como um bom escritor? E diz assim, bom, olha só, um bom escritor, ou um bom qualquer coisa, quem faz bem aquilo que faz, um bom artífice em qualquer área, raras vezes se pauta pelo que quer ser. Porque se você fosse perguntar, que pena, Roberta, se você se perguntar o que você quer ser Dante, você quer ser Shakespeare, você quer ser, enfim, Beethoven, mas na maioria dos casos não é possível. Então, ao se perguntar se você é bom no que você faz, o mais razoável é que ao invés da gente perguntar o que eu quero ser, diz o Piglia, é que eu comece pela pergunta e pela resposta sobre o que eu não quero ser. Isso eu não quero fazer, isso eu não quero ser, desse modo eu não farei, isso não me interessa. Então é na eliminação de possibilidades, muito mais do que na eleição de uma possibilidade, que você vai definindo os limites e as potencialidades do que você pode construir. Percebe que ideia interessante quando a gente está se perguntando que tipo de artista que eu posso ser? Quando eu estou colocando a palavra artista, coloque qualquer criador, profissional, empreendedor, o que você quiser. Mas quando eu me pergunto sobre que tipo de artista que eu posso ser, talvez seja muito mais interessante responder pelo que eu não quero ser do que pelo que eu desejo ser. Porque o que eu desejo ser é Dante. Mas essa é uma possibilidade muito restrita. Ela pode funcionar como uma isca, pode funcionar como um horizonte, mas ela não funciona muito para as decisões ordinárias, para as decisões imediatas do que eu tenho que fazer como artista. Método contra-intuitivo, pode ser exatamente. Um método que vai considerar suas limitações e fraquezas e também suas forças ao dizer isso aqui eu não quero fazer, isso aqui não me interessa, disso aqui eu não vou abrir mão. Muito bem. E aí ele conclui de uma maneira linda, ele fala assim, Borges entre nós seguramente é aquele que mais pôde não seguir esse conselho que eu estou dando. Borges é de todos os escritores que atravessaram o século XX, talvez aquele que mais se aproximou, ou ele está falando mais especificamente do contexto argentino, mas aquele que ficou mais perto ou atingiu o que queria ser. Ou seja, quando ele diz isso, é curioso, porque ele está dizendo assim, Borges quis ser Dante e se tornou uma espécie de... Chegou lá, entrou num rol diferente, numa outra prateleira. Né? É uma belíssima maneira de ajudar jovens escritores e, ao mesmo tempo, uma belíssima maneira de definir o Borges. Pois bem, quando Borges começa a escrever as experiências que dariam em ficções, ele já tem uma espécie de noção disso. Ele já tem uma certa clareza de entender que escritor que ele quer ser. E ele está confeccionando essa
transição definitiva para o momento maduro. Está entrando na fase mais luminosa da sua carreira. Daí vão surgir, vão brotar 10 anos de uma produção absolutamente poderosa, né, que começa com Ficciones. O primeiro ensaio que ele faz dessa transição para Ficciones, de um livro que eu recomendo muito a ler, um livro divertido, interessante, inteligente, onde ele chama essas narrativas desse livro de exercícios, e que é muito, muito significativo, que é História Universal da Infâmia, onde ele vai pegar biografias reais e ele vai pegar personagens reais ou semi-reais ou parecido com personagens reais, vai transformar alguma coisa e vai criar biografias imaginárias, fazendo uma espécie de panorama histórico da infâmia entre os seres humanos. Então é um livraço, livrinho pequenininho, mas um livraço e talvez uma bela introdução de quem é Borges, porque há uma investigação da... Os títulos de Borges nunca podem ser desconsiderados, os títulos de um autor nunca podem ser desconsiderados. Uns são um pouco mais viscerais, outros menos. Esse é muito visceral, o Borges é sempre visceral nos seus títulos. Olha só, como é que um autor, volta para a crítica que eu estava fazendo a Foucault e todos os Foucaults que fizeram a leitura relativista do Borges, como é que um autor que estivesse criando uma visão relativista da realidade poderia escrever uma história da infâmia, que é uma espécie de história da mentira, da enganação? Perfeito? Sempre quando alguém me diz, isso aliás é a epígrafe do meu livro, é uma frase do Joseph Brodsky, que é... Já digo a frase, não vai tirar o efeito do que eu queria dizer para vocês. Sempre quando alguém me diz assim que não há verdade, verdade é relativa, depende, cada um tem a sua verdade, seu ponto de vista, bom, é uma hipótese, mas você vai ter que considerar que além da frase ser uma frase autonegativa, né? Quando a pessoa diz tudo é relativo, óbvio que ela já desmente, porque se a própria frase for verdade, se a própria frase tudo é relativo for verdade, ela já está se desmentindo, porque ela é a primeira das verdades que ela diz não existir. Ela é o primeiro conceito absoluto daquilo que ela diz que não é. Então é uma frase que não se sustenta 2 segundos, então é uma frase com perninhas de capim. Não fica então um elefante em cima de perninhas de capim, não tem a menor condição. O sujeito diz, e eu vejo muitos pais se perdendo na discussão com os filhos que aprendem no 2º grau lá, que tudo é relativo, depois se alimentam, se come isso com farinha na faculdade. Tudo é relativo, depende do ponto de vista. Bom, tudo bem, não vamos nem discutir se tudo depende do ponto de vista. Vamos dar um passo antes. Tudo é relativo, essa frase, ela é verdade ou mentira? Se ela for verdade, ela já é mentira. Se ela for mentira, ela é mentira mesmo. Então, a frase que eu ia falar do Joseph Brodsky é que ele diz assim, a história da nossa consciência começa com a primeira mentira que contamos. É linda essa frase, eu acho pelo menos. É linda, linda. A história da nossa consciência começa com a primeira mentira que contamos. Ou seja, o sujeito diz com uma facilidade maravilhosa, assim, uma facilidade imediata de que tudo é relativo, não há verdade, tudo bem. Aí você pergunta, você nunca mente, não? Nunca mentiu? E aí a pessoa que estiver dizendo que não, está mentindo, né? E se ela assume que mentiu, ela assume que há uma verdade. Então, quem considera que não há verdade porque tudo é relativo, tem que botar no seu pacote que não há a mentira. Se não há mentira do ponto de vista moral, tudo está permitido. Você nunca vai poder reclamar de alguém ter te enganado, por exemplo. Nunca. E você passa a ser imediatamente a pessoa moralmente mais sórdida e mais desconfiável do mundo. Porque eu nunca poderei acreditar no que você está me dizendo ou no que você está fazendo. Porque você mesmo aboliu a diferença entre verdade e mentira, então você não tem o menor compromisso em ser verdadeiro ou falso comigo. Isso é óbvio, né? E a nossa universidade não consegue perceber isso. Fica com essa lenga-lenga de que tudo é relativo. É isso mesmo, Ricardo, o ponto de vista muda o de onde nós estamos vendo a verdade, mas isso não muda o fato de haver uma coisa que é real e verdadeira.
Pode ser difícil, pode ser complexo, pode ter várias visões, isso aí já é outra coisa. Mas esse é um ponto importantíssimo. E por que eu estou fazendo esse desvio? Porque geralmente a leitura da obra do Borges arrasta as pessoas para esse tipo de facilidade relativista, que é uma bobagem do ponto de vista filosófico e é uma bobagem do ponto de vista literário dentro do Borges. Não é isso que o Borges está fazendo, tá bem? Bom, e isso começa a ficar muito evidente num livro como História Universal da Infâmia. Esse livro traz O Homem da Esquina Rosada, que ele era um texto que o Borges não gostava, mas que ele mantém na sua obra e que é considerado assim por muitos vamos dizer, um dos seus textos mais famosos, né? E aqui você tem coisas absolutamente extraordinárias, assim, além de passagens extraordinárias. E aqui, por exemplo, olha só, no prólogo, a primeira edição, o Borges denuncia uma coisa que vai aparecer no Ficções já, que é aquilo que eu já chamei outra hora, e não é invenção minha, isso também está circulando, que é uma poética da leitura. E que, de novo, nos remete de novo a esse autor das fronteiras. O quanto que escrever é ler as coisas, o quanto que escrever é ler as coisas, qual é o papel do leitor e do escritor na criação literária, que também é mal aproveitado, no sentido de que o leitor constrói completamente a obra, e que ele está falando de um diálogo, de uma fricção, de um encontro, de uma fronteira. Ele diz assim: quanto aos exemplos de magia que encerram o volume esse do História Universal da Infâmia, não tenho outro direito sobre eles a não ser os de tradutor e leitor. Essa frase aqui que eu queria chegar a ela. Às vezes creio que os bons leitores são cisnes até mais tenebrosos e singulares que os bons autores. Ler, antes de tudo, é uma atividade posterior à de escrever, mais resignada, vê bem, resignada quer dizer obediente, eu estou me metendo com uma coisa que já está feita. É diferente dos relativismos críticos que eles estão querendo impor tantas vezes, que assim, o leitor inventa o seu texto, cada um interpreta de um jeito, resignada. Ou seja, como leitor eu começo por me submeter àquele negócio. Então, o leitor é uma atividade posterior à de escrever, mais resignada, mais civil, ou seja, ela já está participando de uma coisa que já está na res pública, e mais intelectual, ou seja, o escritor pode até produzir aquilo numa fúria que ele não entende muito bem, mas o leitor tem a obrigação de entender, trazer para o universo intelectual. E aí enfim, esse livro tem textos maravilhosos. Eu gosto imensamente oh, meu pai, deixa eu lembrar o título dele aqui. Vamos para os títulos. Cadê o Billy the Kid? Em que ele refaz o assassino desinteressado Bill Harrigan, que é maravilhoso e mostra também o interesse que o Borges tinha pelo faroeste, né? O Borges via nos filmes de faroeste uma espécie de permanência, um único gênero narrativo que conseguia fazer permanecer o épico. Ele gostava muito de filme de faroeste. Então, do ponto de vista de estilo, Borges começa a achar trechos como esses daqui, ó, que está no conto O Impostor Inverossímil, Tom Castro. O destino, tal é o nome que aplicamos à infinita operação incessante de milhares de causas entrelaçadas, não o resolveu assim. Então, vê bem, olha a explicação que ele dá de destino. É o nome que aplicamos à infinita operação incessante de milhares de causas entrelaçadas. Essa é uma imagem do labirinto. Eu não consigo entender as milhares de causas incessantes, embaralhadas, entrelaçadas. Essa é uma percepção angustiante.
Deixa eu pegar um outro trecho aqui clássico do Borges. Bom, enfim, não importa. Esse é um belo prefácio, preâmbulo à leitura de ficções. Então, quem quiser ler, por exemplo, numa sequência, leu lá O Fervor de Buenos Aires, lê esse bichinho aqui, e aí você chega definitivamente ao Ficciones, que está no volume 1 da obra completa. Tem uma edição traduzida dessas obras completas, uma em 3 volumes, outra em 4 volumes, pela editora Globo. A produção gráfica é igual à da MC Argentina, e ele chega então finalmente ao Ficciones. Bom, o que você esbarrou? As risadinhas? Eu achei bom, porque eu achei que eu tinha falado uma piada boa. Então vamos lá. Ficciones. Quanto tempo eu tenho? Devo estar chegando aos últimos 10 minutos. Vai dar para fazer uma breve introdução. Como eu disse antes, não importa se eu não completar o Ficções hoje, eu volto a ele, não tem problema nenhum. Eu não estou mais preocupado quando vou acabar essas lives sobre o Borges. Eu vou usar um outro título dele também, que é o História Universal da Eternidade, que aliás é um livro, eu esqueci de comentar ele, que está entre o História Universal da Infâmia e o Ficciones, né? O História Universal da Infâmia é de 35, o História da Eternidade, que é um título lindo, hein? Pensa bem, ele está historiografando a eternidade, né? A relação, de novo, aquelas fronteiras que eu estou dizendo, a relação entre tempo e não tempo, tempo sucessivo e a ausência de tempo, a eternidade como todos os tempos culminantes. Inclusive tem uma discussão teológica que aparece num texto que o sujeito diz assim, que rezar ou pedir alguma coisa a Deus era uma inutilidade, uma vez que era ridículo que Deus pudesse atender a minha prece e ao mesmo tempo atender alguém lá no Japão. Então ele fica correndo, ouvindo milhares de vozes ao mesmo tempo. E aí um típico professor Foucaultiano universitário diria mesmo, isso é uma prova de que Deus não existe, porque como é que ele vai te ouvir aqui, ouvir o outro, correr lá? Então eles são muitos deuses, ele é um só. Só que a resposta do teólogo no negócio é dizer, você está esquecendo de um detalhe, meu filho, você que precisa de um tempo para ir de um lugar para o outro e de estar em um lugar do outro. Deus é a eternidade, é a abolição do tempo transcorrido. É uma outra dimensão. Eu quero muito ler com vocês aqui um texto do Borges depois, que chama-se... Eu acho que é propriamente... Não é a história da eternidade, gente. É um texto dele sobre o tempo fundamental e que é muito rico de sugestões. Mas, enfim, História da Eternidade é um livro esquisitíssimo do Borges, né? Um livro bastante estranho, porque ele juntou uma série de coisas aqui, como o próprio História da Eternidade. Aliás, é esse texto, História da Eternidade. É um texto sobre um tipo de poesia alemã antiga, ou saxônica antiga, que é o Skennigar. É um texto sobre a metáfora, sobre o tempo circular, sobre as 1001 noites. E aquele texto que eu falei antes, que é o Acercamento ao Almotassem, que é interessantíssimo, A Arte de Injuriar. Tem um autor maluco aqui de Brasília que tem coisas bem interessantes, embora no conjunto tenha seus problemas, que tem uma arte de cuspir. É o Baso. Esse livro do Borges é uma espécie de catada de exercícios de texto que ele faz, né? História da Eternidade, de 36. Então, olha o salto no tempo, tá, gente? A gente falou de 35, Eternidade. Então, em 10 anos depois, em 44, aproximadamente 10 anos, ele chega à sua primeira coleção de narrativas, e já com uma proposta muito orgânica no livro. O livro não é uma coleção de narrativas, ele tem um porquê interno, ele trata de um mesmo tema, é dividido em 2 seções diferentes. Primeiro ele publica o livro em
Em 44 ele publica Ficções, em 41 ele publica uma coisa anterior chamada El Jardín de Senderos que se bifurcam, ou seja, os jardins de caminhos que se bifurcam, que é propriamente a imagem do labirinto, que tem exatamente a ver, olha só. Lembra aquela frase que eu li? Olha um problema do Borges se repetindo lá dentro na sua fase maduríssima, no seu grande Borges que é Ficções. Então lá em 35 ele achou essa frase aqui: o destino, tal é o nome que aplicamos à infinita operação incessante de milhares de causas entrelaçadas, de causas, de caminhos e de consequências, por óbvio. Então essa ideia que vai aparecer depois no Borges, por exemplo, uma definição do Asno de Buridano, ele não fala do Asno de Buridano, tá? Só eu que estou acrescentando isso aqui, a imagem do Borges, mas uma tradução que ele faz do labirinto, que você vai ver que não é um joguinho, é que o Borges sabe que a vida é um movimento, ele está dizendo isso, a vida é um caminhar, vamos dizer assim, e que a cada passo você está eliminando todas as outras possibilidades. A cada escolha você está eliminando todas as outras possibilidades. Isso é uma imagem do labirinto invisível e permanente no qual nós estamos metidos o tempo inteiro. Bom, a live está me avisando que eu tenho mais 2 minutos. Então é óbvio que na próxima live da segunda eu vou mergulhar diretamente no Ficções, tá? Quem quiser fazer uma preparação para essa live pode ler diretamente o texto. Quem quiser fazer uma preparação, deixa eu terminar com isso daqui. Um detalhe, gente, me dá um toque depois, quem quiser me mandar por mensagem ou escrever aí rapidinho. O que vocês acharam desse atraso? Se fica inclusive melhor começar, por exemplo, 9h30, né? Eu já comecei 7, depois passei para 8, eu comecei 8, depois 8h30, 9. Quem achar que fica mais razoável 9h30, eu não tenho problema nenhum. Então, os textos que eu sugiro a ler, quem quiser se meter antes da live de segunda, onde eu vou então... Lógico que essa live já foi sobre Ficções, mas eu dei para vocês um grande prefácio sobre esse livro e sobre essa fase madura. Pode ler o Tlon Ukbar Orbis Tertius, o Pierre Menard, O Fim e o Sul. Acho que esses 4 textos, quem quiser ler o livro todo, óbvio, e quem quiser ler o livro todo e mais a História da Infâmia, é perfeito, né? Maravilha, Adriano. Vamos ver, aqui vai ter uma divergência de opiniões, eu queria muito ter contado um caos aqui, mas não vai dar tempo, vai ficar para a segunda, que foi do Borges jantando com o embaixador russo, e ele vai para uma palestra sobre Dostoiévski. Então, como eu estou vendo que não vai dar tempo, peço a vocês, quem estiver na live de segunda, me lembra, porque é uma anedota muito ilustrativa sobre a política e a relação de Borges com a liberdade. Borges e a palestra com o embaixador russo ou soviético sobre Dostoiévski.